Juízes 3. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que, dantes, não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então, Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e, como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para a ceira. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os Moabitas, e desceram após ele,
e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, foi Moabe subjugado, naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel.